Olá, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo, aqui na nossa versão remota, nesses tempos de pandemia, mas como você já sabe, trazendo gente legal para compartilhar conosco as suas histórias e, claro, refletir sobre esse momento que estamos atravessando também. Bom, e antes de apresentar aqui a minha convidada de hoje, eu lhe convido para dar um pulinho no meu Instagram, o patricksantos.oficial. Lá você encontra todas as entrevistas, já são mais de 60 episódios. Você interage comigo, manda suas sugestões e fica sabendo que daqui a pouquinho tem comemoração de 1 ano do podcast. Estou preparando coisas bem legais para você lá no patricksantos.oficial. Bom, a minha convidada de hoje nos ensina muito sobre a vida, aliás, sobre a dádiva que é viver, independente do quão pesada seja a nossa mochila, a mochila que nós vamos atravessar aqui a nossa jornada, A minha convidada foi aliviando um pouco os quilos da sua bagagem ao entender que não importa o que a vida faz da gente, mas o que a gente faz com o que a vida faz de nós. Eu estou falando da Mariana Oliveira, 38 anos, mãe do Dudu, que tem 9 anos, que nasceu com uma doença, uma malformação na coluna. Ela vai falar um pouquinho sobre isso e faz um tratamento também lá na AACD, que é a entidade. E há cerca de 2 anos também ela virou paciente da entidade. Ela tem uma doença de Crohn, sofreu uma perfuração intestinal que evoluiu para uma infecção generalizada. A amputação das pernas e dos dedos das mãos foi inevitável, mas não para derrotá-la. Dona de uma força incrível, ela encarou aí os desafios e segue em frente com as suas vitórias cotidianas, onde nos apresenta, por exemplo, aliás, vídeos e textos lá no seu perfil, a Mari Oliveira, onde ela compartilha tudo isso. Pô, Mariana, que legal falar com você. Obrigado por aceitar aqui o nosso convite. Obrigado, viu? Que isso, eu que agradeço, já estou aqui emocionadíssima com a sua introdução, prazer enorme, muito feliz com o convite, feliz em compartilhar com vocês e seus ouvintes. Obrigada, Patrick. Eu acho que você tem muita coisa para a gente, vai ter muita coisa para a gente falar, e eu fiquei pensando um pouquinho, Mariana, como é que seria uma forma legal da gente conduzir essa entrevista, trazer um pouco a sua história, e a partir da sua história a gente aprender também, porque esse é o propósito aqui do 45, e através de 2 amigos em comuns, a Andréia e o Roberto, eu acabei te conhecendo, mas antes de gravar com você, a gente bateu um papo, ainda que remotamente, como estamos aqui agora, mas a gente bateu um papo, se não me engano, foi na segunda-feira, e eu sou muito conduzido para aquelas coisas da intuição, Eu acho que quando conecta assim, a gente teve um papo muito legal. Eu achei a tua história, a tua forma de encarar tudo isso. Sei que tem muita dor, a gente vai falar sobre esse processo todo, mas eu acho que você tem uma coisa muito viva, Você tem uma força que eu acho que na hora, tanto que eu não tinha estúdio essa semana, eu falei, não, eu vou tentar trazer a Mariana para a gente antecipar o máximo possível, porque eu acho que você teria muitos motivos, talvez, inúmeros motivos para não levar a vida do jeito que você leva, pelo menos a forma como você encara, mas não, sei que tem dificuldade, sim, a gente vai falar, mas você escolheu viver a vida que você enfrenta, e da melhor maneira possível. Então eu só queria fazer essa introdução e pedir para que você falasse um pouquinho sobre isso, Assim, como é que está essa condução e falar um pouquinho sobre essa jornada. E mais uma vez te agradecer aqui, cara. Obrigado mesmo. Que é isso, o prazer é todo meu. E sim, eu acho que eu fiz uma decisão, Acho não, tenho certeza que eu fiz essa decisão e parte desse aprendizado e do conteúdo dessa decisão foi por conta da maternidade do meu filho, que veio cheia de surpresas, nem todas agradáveis, porque você receber um diagnóstico dentro da barriga é uma incerteza muito grande. Mas, conforme eu fui me enriquecendo de informações, com todos os exames e com todos os médicos ali me apoiando, e inclusive na experiência com um dos médicos que me deu assim, uma perspectiva muito positiva e um prognóstico muito positivo também para o meu filho, dizendo que o coração dele era perfeito, que ele queria muito viver. E eu acho que isso me despertou. Eu já estava desperta
para a mãe que estava nascendo em mim, mas o médico ter me falado isso, desse ponto de vista, né, desse olhar, do coração do meu filho, de que ele queria viver, então, assim, me enriqueceu de esperanças e de um querer intenso. Então, eu vi que por mais que, assim, o cenário pode ser positivo, as pessoas podem vibrar, a gente ter uma equipe médica de excelência à nossa volta, né? Ter tudo que parece possibilitar para a vida, mas a gente tem que querer, né? Então, esse querer é muito importante e quando foi a minha vez de passar por tudo que eu passei, o cenário era muito mais grave do que o diagnóstico do meu filho, eu fiquei realmente com muito poucas chances de viver, mas eu queria muito viver. E aliado, né, à fé das pessoas, à medicina, né, a estar num hospital bom, teve esse meu querer. Então, isso foi muito importante, ter essa consciência, né, de querer. Quer dizer, o que você passou com o teu filho, de alguma maneira, te preparou para essa jornada que você teve, que não foi fácil, né, Mariana? A gente conversava lá na segunda-feira, você ficou em coma durante muito tempo, como você acabou de dizer, teve muito próxima da morte. Como é que foi um pouquinho esse processo e como que você emergiu dele? Como é que foi essa fase, enfim, que acabou, como eu disse aqui, né, você teve que amputar as pernas, né, e também os dedos das mãos, enfim, que te limitou um pouquinho. Como é que foi esse processo? Então, foi um processo de resgate. Conforme eu fui tendo consciência do que estava acontecendo, apesar do coma, né, induzido, apesar do tanto de medicação que eu tive, eu me lembro muito dos sonhos malucos do coma e a sensação que me traz à tona lembrar isso é de enfrentamento. Então, eu tinha que cumprir algumas coisas para chegar num determinado lugar ou um acontecimento que, assim, se você me pedir para eu explicar, talvez eu não consiga. É uma coisa de sensação mesmo. Então, eu passava por angústias, eu passava por processos, encontrava pessoas e até que eu acordei, sabe assim? Foi pá, acordei. E lógico que foi por conta da hemodiálise, né? Cientificamente tem uma explicação para isso. Mas internamente, eu ali comigo mesmo, eu não sabia o que estava acontecendo à minha volta. Então, de certo modo, eu cumpri o que eu tinha que cumprir, e quando eu acordei, eu vi que ali era o lugar que eu queria estar, que era o hospital, que eu reconheci meu marido, eu vi, né, consegui reconhecer o lugar, então eu meio que foi uma decisão, falei, não, é aqui que eu quero ficar. E aí eu tentava permanecer o mais acordada possível. Tanto que eu estive acordada na minha intubação, enfim, eu acompanhei muitos processos de maneira consciente, inclusive a decisão das minhas amputações. Eu, como mãe, eu jamais queria que meu filho tivesse passado por tudo que ele passou. Lógico que não teve como, naquele momento, eu não senti culpa e até responsável pela má formação dele, já que ele estava sendo gerado na minha barriga. Busquei informações e os médicos sempre procuraram me acalmar e pediam assim muito, Mariana, não faz isso, não vai por esse caminho, né? Vamos encontrar as soluções, vamos encontrar a amenização disso, né? A causa é inespecífica e desconhecida, né? Vamos agora partir do agora. Então, lógico, como eu disse, eu não queria que meu filho passasse por isso, mas acaba que tudo que eu vivi com meu filho, desde da gestação, desde o contato com esses médicos, aí o parto, né, que foi tudo muito estudado ali, foi tudo muito cauteloso, e depois todo o processo de reabilitação do meu filho me enriqueceu de informações, para que eu, nesse momento, quando ali eu acordei e comecei a ver que as amputações seriam iminentes, que eu teria que tomar decisões e a partir dali seguir ou não em frente, né? Ou me derrotar ou desistir de tudo. Então eu me vi ali privilegiada, porque eu sabia o processo, eu sabia que eu podia discutir com os médicos o que melhor poderia acontecer comigo, que eu podia falar para eles, não, eu conheço um profissional, eu conheço um lugar, eu sei como vai ser. Né? Então, nesse momento eu me senti privilegiada, apesar, né, do cenário não ser nada positivo. A gente percebe muito essa vontade de viver, né, Mariana? Acho que tá muito claro, né, pela história do teu filho, do teu marido, enfim, tem muito essa vontade de viver, né? E me recorda muito, até fiz uma postagem essa semana de um filme. E eu tirei uma frase de um livro que eu li, não sei se você já teve oportunidade,
que é do Viktor Frankl, que é o pai da logoterapia. O livro chama Em Busca de Sentido. E aí, te ouvindo, me ocorreu de novo essa frase que eu até postei nesse filme, que chama 100 metros, depois eu posso até falar um pouquinho sobre ele. E a frase do Viktor Frankl, ele diz mais ou menos o seguinte, parece que eu estava te ouvindo exatamente o que ele retrata no livro. Ele fala o seguinte, no livro Em Busca de Sentido, né? Ele diz que pela maneira com que a pessoa assume o seu destino inevitável, assumindo que o destino todo, o sofrimento que lhe impõe, revela-se como nas mais difíceis situações, mesmo no último minuto da sua vida, uma abundância de possibilidades de dar sentido à sua existência. O que ele quer dizer? O Viktor Frankl, para quem não conhece, ele foi o pai da logoterapia, ele esteve nos campos de concentração, né? Ficou em Auschwitz, em um outro campo que agora não me recordo, durante 4 anos, sofreu tudo aquilo que a gente sabe, o que foi o nazismo, né? E ele retrata isso, foi a base da construção do processo de terapia dele, que é da psicologia positiva, né? E ele sempre narrava que quando a pessoa, ele percebia ali nos campos, quando a pessoa naquele dia ela não acordava, pitava o último cigarro, ele percebia uma certa entrega, ele sabia que dali a um tempo aquela pessoa ia sucumbir, que a saída era buscar sempre força, independente do cenário difícil, né? E te ouvindo, eu acho que casa perfeitamente com o que é isso, a gente buscar esse sentido, né? Que a gente percebe, eu não sei se grande parte aqui do 45 é via podcast, mas quem nos assiste, a gente percebe um pouco o teu semblante, a tua forma de encarar. Então tem um pouco isso, e me lembrou, sabia, Mariana, essa parte do livro. Que legal, porque fazendo aí um paralelo, eu acabei, mesmo que ali, naquele momento, tudo era muito difícil, claro, teve muito sofrimento, mas é como se eu colocasse a mão dentro de mim e buscasse essas passagens que eu havia vivido, né? Buscado essas experiências, resgatando mesmo ali de dentro de mim, que eu já tinha superado outras coisas, que eu já tinha passado por situações semelhantes e que eu poderia ali também trazer e recordar disso para esse enfrentamento, né? Então, e eu também gosto de falar porque das pessoas que estavam em volta de mim, né? Que foram fundamentais. Porque eu não conseguia, por exemplo, rezar por mim mesma, eu não conseguia nem chegar a Deus. Apesar de que o que eu fazia pelo meu querer, eu acho que isso era Deus em ação. Isso daquilo que eu acredito. Mas porque eu tinha que me preocupar com outras coisas. Então, eu tenho hoje muitos relatos de muitos amigos e de muitas pessoas que eu acabei conhecendo do quanto elas rezaram para mim, independente da religião que foi, mas né, das correntes de orações que foram feitas e que eu tenho certeza que também me salvaram e me ajudaram. Mas eu tive realmente que ter esse querer muito forte. E eu tomei essa decisão, primeiro porque eu vi que eu não estava sozinha. E depois porque eu não queria morrer, eu não conseguia me imaginar longe do meu marido e do meu filho, sabe? A minha família, assim, cheia de possibilidades. E eu também. O meu marido, quando os médicos, porque começaram a falar das amputações, eu ainda estava em coma, mas ele acreditou muito que eu ia acordar, né, para eu não ter essa surpresa de repente acordar e estar amputada. Então, ele pediu muito para os médicos, né, aguardarem que eu ia acordar, e eu acordei. E eu sei que ele chegou a falar para os médicos o que eu acho, confesso, Patrick, uma declaração de amor. Mas o meu marido ele falou assim, eu levo a cabeça dela embora, não tem problema, a gente só precisa da Mariana pensando lá com a gente, não tem problema, né, amputa o que precisar, mas ela precisa viver, eu levo só a cabeça. Então é isso que eu falo, é uma declaração de amor isso para mim, e eu sei que claro, que a nossa união, assim, nós três aqui em casa, faz muito sentido e ainda bem que deu tudo certo, ainda bem que realmente eu vivi, independente de como foi. Não, eu imagino, e acho que a fé tem um papel muito grande, você falou há pouco, assim, no que eu acredito muito, né? Eu queria saber, assim, o que você acredita? Eu acho que é legal você compartilhar a partir da tua força. E você está aqui, ó, a gente está aqui conversando, né? Você passou tudo isso. No que você acredita? Olha, eu acredito que sim, tem um poder, uma energia maior que nos rege aqui e que a gente aqui está
para fazer descobertas, né? Justamente dessas possibilidades, justamente enxergar vírgula onde a gente acha que tem ponto final, né? Tudo que a vida me mostrou através de diagnósticos, eu vejo hoje que são sim convites, que eu tive muitos convites que a vida me fez para viver de forma extraordinária. Mesmo que tenha havido sofrimento, mas a gente tem que ter a paciência de fazer parte da jornada. A gente não pode ficar sentado vendo a vida passar. Então, eu vivi intensamente a dor, o sofrimento, felicidades e muitas alegrias, para que agora também eu esteja aqui e sabendo da importância que eu tenho também em compartilhar a minha história. Né? Isso é isso que eu acredito, porque não poderia isso só ficar dentro de mim ou da minha família. Eu sei que eu posso ajudar outras pessoas, eu sei que outras pessoas podem também se beneficiar, talvez, dessa leveza, dessa coragem, dessa força, né? Desse querer tão importante que a gente tem que ter na vida. E esse meu acreditar me ajudou muito desde a maternidade do Dudu também, desde antes. Porque como eu não podia fazer nada ali pelo meu filho, eu só podia aguardar que ele crescesse e se desenvolvesse da melhor maneira possível, né? Lógico, os médicos me proporam alguns procedimentos, mas até então eram os médicos que poderiam fazer, não era eu. Então eu sabia que, naquilo que eu acredito, que a minha força-pensamento, que a minha comunicação com o meu filho, que o meu vínculo com ele poderia ser formado ali, ele dentro de mim, e eu ali consciente das coisas e fazendo o melhor possível para que o melhor acontecesse para ele. Então, eu acredito muito nessa força-pensamento, na força das palavras e, claro, na atitude, né? Porque as coisas têm que se alinhar, têm que se encaixar, não podem ser discrepantes. Então, quando eu também acordei, e hoje nos meus dias, eu vejo que as pessoas falam muito dessa minha atitude positiva. E é isso que eu acredito. Né? Naquilo que eu penso, naquilo que eu falo, ser condizente com aquilo que é da minha atitude, né? Com o meu sorriso, com a minha positividade. Lógico que não é todo dia que a gente está assim, né? Positivão. Aliás, né? Aliás, você tocou numa coisa que é isso, né? A vida é isso, né? Altos e baixos, e acho que não tem... a felicidade, tudo isso que a gente está... É tudo sempre um processo do caminho, né? Dessa busca, e te ouvindo acho que ficou muito claro. Ô Mariana, e eu até citei um pouco esse livro não, eu citei o livro, mas agora eu queria falar de um filme que eu assisti essa semana passada, que chama 100 Metros, né? Que é um filme espanhol, em que o personagem principal, ele era um publicitário, famoso ali, estava vivendo uma vida plena, tinha um filho, a mulher estava esperando o segundo filho, e aos 36 anos, acho que mais ou menos foi a idade que você recebeu, olha que gozado, agora que eu percebi, ele recebe um diagnóstico de esclerose múltipla, né, em um processo, uma doença, enfim. E aí a médica fala para ele que, olha, daqui a pouco você vai ter que se preparar que você não vai andar nem 100 metros. E ele, num primeiro momento, que é isso que eu queria te ouvir, depois o filme conta, aí ele vira ele traz o triatlon como uma possibilidade, ele bota na cabeça, ele vai buscar as forças e consegue fazer um triatlon, mostra muita força e tal, mas o filme, o interessante do filme, eu fujo muito dessas coisas daquela autoajuda muito barata. Eu gosto de coisas mais reais, assim, aquela coisa mais vivida, né? E o filme é muito forte nesse sentido. Ele sucumbe também no começo, né? Que é a hora que ele recebe aquele diagnóstico, o filme mostra ele ali sentindo as dores mesmo, né? Quer dizer, ele acolhe, né? Ele sente e acolhe. A partir dessa experiência que eu assisti no filme, eu queria trazer um pouco para a tua realidade. Como é que foi? Eu imagino que talvez você tenha vivido esses dois momentos, tanto lá com o teu filho no primeiro momento e depois. E o quão é importante a gente também sentir isso. É isso que eu queria para dizer que não existe mundo perfeito. Parece, não tem problema. Claro que tem, né? Então eu queria que você passasse um pouquinho por essa questão, que eu acho que é importante. Você falou uma palavra muito importante, que é o acolhimento, né? E isso, bom, eu sou diagnosticada com doença de Crohn desde 2010, né? Esse ano eu completei 10 anos de diagnóstico. Mariana, o que é a doença de Crohn, antes de você... Só para quem está nos ouvindo, às vezes não... Claro.
A doença de Crohn, ela é Crohn. uma síndrome do intestino, de Crohn, ela é uma síndrome do intestino irritável, então ela é uma doença gastrointestinal. Ela causa uma inflamação em alguma parte do trato gastrointestinal, desde a boca até o ânus. A minha parte acometeu uma porção do intestino, o cólon, e foi ali que eu tive problemas de muitas inflamações, estreitamento e até a cirurgia que eu fiz para retirada dessa porção do meu intestino. Tá. Mas ela é uma doença intestinal. Tá. Né? E assim, confesso, das mais terríveis, porque é muito complicado psicologicamente, fisicamente, ter uma doença inflamatória intestinal, seja ela retocolite, diverticulite, que tem, né? Assim, tem as amiguinhas da doença de Crohn também. Então. E é bem complicado, lógico, não vou comparar a um câncer, né? Enfim, mas ela é uma doença complicada porque ela te causa constrangimentos. Você come alguma coisa e você tem vontade de ir no banheiro. E não é todo lugar que você se sente à vontade para ir no banheiro, né? E também não é todo lugar que está preparado para ter um banheiro bacana, enfim. Então, assim, eu vivi muito, muito os baixos da minha doença, né? Até hoje encontrar o controle. Mas, diferente do diagnóstico do meu filho nasceu com uma má formação na coluna. Mas ele não teve agravantes, ele fez cirurgias corretivas, ele fez reabilitação, mas a má formação congênita do meu filho nunca se agravou e colocou a vida dele em risco, graças a Deus, né? E a gente tem um controle com médicos e coisa e tal. Já eu, com a minha experiência de diagnóstico, eu tive muitos períodos muito difíceis, vendo meu filho crescer, amamentando, eu tive controle da doença, mas após o período de amamentação. Então, assim, eu tive períodos muito, muito complicados de saúde psíquica, enfim, e de magreza, uma anemia extrema, uma fadiga, porque eu não conseguia encontrar controle. Então, eu imagino, tá? Eu vi a sua resenha do filme, mas eu não consegui assistir ainda, porque a gente se perde muitas vezes, porque você faz, e mesmo que você está fazendo, não gera o resultado, você continua passando mal, você continua doente, né? Seus exames ainda não são bacanas, então até você acertar o tratamento. Então, na minha doença, a gente chama de momentos de crise e momentos de remissão. A remissão é quando a doença está sob controle. Eu tive muito poucos momentos de remissão nesses 10 anos. A doença já estava me enlouquecendo, Patrick. E no momento, quando eu realmente, aí não tinha saída, eu tinha que fazer a cirurgia, mas eu fugi dela até o último instante. Confesso que eu não era uma das melhores pacientes, apesar de hoje, assim, ser muito querida pelo meu médico, tá? Mas eu fugia muito do consultório, porque eu não queria pensar na chance de usar uma bolsa de colostomia, eu não queria pensar na chance de ficar internada e ficar longe do meu filho. Então, eu criava sempre alguma estratégia, alguma maneira de ficar, pelo menos, assim, bem razoavelmente, bem de uma forma que fosse tolerável, mas, assim, sabe, eu nunca enfrentava de vez o problema. Quando eu fui passar pela cirurgia, coloquei a bolsa de colostomia, que foi, assim, um susto muito grande, uma mudança, né? A gente nunca quer, eu sempre fui de exibir a minha barriga, sempre tive uma barriguinha ali bacaninha, e de repente tem uma bolsa, né, que vai receber minhas fezes no meio da minha barriga. Então foi assim, foi muito chocante. Mas aquilo me trouxe uma qualidade de vida incrível. E eu aceitei, minha família aceitou, meu filho aceitou de uma maneira que, sabe assim, tipo, mãe, você tá mais com a gente do que no banheiro. Mãe, você não passou mal hoje. Mãe, a gente ficou o dia inteiro fora de casa. Sabe assim? Então, era notável a mudança de qualidade de vida minha e da minha família. Mas eu tive uma complicação 3 meses após. Né? E mesmo com tudo que aconteceu comigo, Patrick, mesmo com a gravidade e com as sequelas severas que eu tive, hoje eu tenho a vida que eu sempre quis ter, entendeu? Hoje eu tenho minha doença sob controle, meus exames estão ótimos. Então as amputações são assim detalhes, a bolsa é um acessório na minha vida, né? Junto com as próteses. E eu faço as coisas de maneira diferente, mas hoje eu já faço muita coisa. Então a questão não é a forma. Não é o que restou, o que ficou, se eu tenho mais ou se eu tenho menos corpo hoje. A questão é de que eu estou aqui realmente do jeito que eu queria estar, que é com a minha consciência, com discernimento, sem dor. Isso é muito, muito bom. Então, receber um diagnóstico, assim como lá do personagem, uma esclerose, não é fácil,
né? A gente demora muito e às vezes não um pouco, consegue. né? Exatamente. Você desce. E é normal, né, Mariana? É normal, né? Anormal seria se a gente não... Se a gente não tenho nada e não acolher, né? Eu acho que acolher... Exatamente. Né? E a E partir aí que daí acaba buscar... que eu nunca tive esse momento. Eu sempre tentava resolver, como eu disse, da melhor maneira, de uma maneira que ficasse tolerável. Quando aconteceu tudo isso comigo, eu tive o meu momento de acolher. Então, eu tive o meu intervalo, né? Dos 45 do primeiro tempo. Porque o primeiro tempo foi bem conturbado. Então, aí eu tive... Esse vestiário esse vestiário você teve que repensar muito essa pausa. Os meus técnicos, né? Os ajudantes físicos ali, todos, preparadores, né? Fizeram ali. Fizeram ali um pitch comigo bem bacana, então eu tive consciência, vi que tinha uma equipe que eu podia contar mesmo, então aí eu tive o acolhimento, aí eu tive o tempo para parar e pensar, né, no que eu queria e principalmente no que eu não queria mais. E uma das coisas que eu não queria mais era viver da maneira como eu vivia, porque eu sobrevivia. Entendeu? E aí, por mais que eu achasse que porque o amor que eu tenho pelo meu filho, e que eu vivo, claro, com meu filho, vivo muitas vezes para ele, eu via que isso não era um tempo de qualidade, entendeu? Porque hoje eu vejo as lembranças do meu filho e muitas vezes ele fala, nossa mãe, mas você passava mal. E aí até ontem ele mesmo falou para mim, mãe, mas você tá mais engraçada do que você era antes, mãe. E eu falo, filho, isso é saúde intestinal, meu filho. Entendeu? Então hoje eu tenho essa consciência que eu tive o meu intervalo e que agora eu tô pronta aí para jogar os outros 45, levar para prorrogação. Os pênaltis. E eu espero. Exato, eu tô prontíssima. Vou ser ali a decisiva. E você falou uma coisa que é interessante, você fala assim, hoje eu vivo a vida que eu quero, né? Assim, é isso que eu estou dizendo. Você não está ignorando, você não está deixando de lado o que você tem, o que você enfrentou, o que você enfrenta, como todos, né? A gente está trazendo seu exemplo, mas se a gente olhar, por exemplo, a gente falou da ACD, acho que são mais de 10 milhões de pacientes que já passaram por lá, um trabalho incrível, você vê, você se identifica com outras pessoas, porque se a gente ficar fechado no nosso mundinho, né, naquela pequena bolha, a gente não vive, né? Ou se não você vive, acho que é o que eu disse no começo, a vida ela é tão ampla, né? Se a gente levantar a cabeça assim, a gente vai ver um universo de possibilidades. E isso aqui, como eu disse, eu fujo eu não estou falando nada, eu estou falando assim, que a vida nos oferece. A gente tem o nosso papel, né? Tem como a gente se relaciona com as coisas que nos acontecem, né? Trocentas doenças que tem, dificuldades são enormes, você tem a sua, o outro tem cada um tem a sua mochila, digamos assim, né? Sim, mas o interessante na tua fala é um pouco isso, assim, eu vivo, e aí eu vejo muito do que eu falo no programa, que é propósito, né? Eu acho que você está muito, ao compartilhar a sua história aqui de peito aberto, assim, né? A minha história é essa aqui, né? E, enfim, vamos embora. Então, Patrick, é que você falou uma coisa que me lembrou, porque assim, não tem como eu fugir daquilo. E por que acontece? Sou eu que acordo amputada todos os dias. Eu acordo todos os dias sem 2 pernas e sem um montão de dedo, entendeu? Todo dia eu acordo com a minha bolsa cheinha, prontinha para trocar, entendeu? Então não tem como eu fugir dessa realidade. O sorriso e a minha atitude é uma decisão que eu faço todos os dias, quando eu me conecto com o meu propósito, que é resgatar, é sempre um exercício de voltar, porque eu sempre tenho uma lembrança de algum momento, de alguma coisa que me aconteceu nos meus períodos de internação. E aí eu sempre penso, ai, como é bom estar aqui, como é bom estar fazendo aula online com meu filho, mesmo que às vezes eu enlouqueça com isso, entendeu? Como é bom ver meu marido às vezes fazendo tudo errado na cozinha, mas sabe, mas como é bom ver de repente a casa bagunçada e estar aqui com eles, porque todo dia é um exercício, né? E eu entendo que você fala de autoajuda, porque também entra um pouco naquilo que as pessoas às vezes falam, você é guerreira, você Exato. é um exemplo de superação. É isso, acho que você tocou no ponto, entendeu? É isso aí. Mas ninguém está dentro de você, né? Sim. Pois é. Mas tudo bem, eu entendo também que as pessoas falam isso, que é o melhor que elas conseguem falar, ou que elas sabem, e elas querem dar o melhor delas, eu não estou aqui para julgar. Mas assim, dentro dessa superação, tem
tem muita dor, entendeu? Tem muito se olhar no espelho, às vezes, e falar, caramba, meu Deus do céu, como eu tô diferente, sabe assim? Tem a dor fantasma e a sensação fantasma, tem até uma coisa que parece boba, mas sabe, tem aquela roupa que você coloca e a bolsa fica aparecendo, você fala, gente, não precisa, né? A bolsinha pode ficar escondida. Então, assim, tem um monte de pitadinhas ao longo do dia que eu não queria estar passando por isso, mas eu passo de cabeça erguida, porque são detalhes, sabe? São detalhes do querer maior. E desde do coma, desses sonhos malucos que eu falei que eu tinha, e depois da minha consciência, eu como paciente, e eu sei que eu fui uma excelente paciente no período que eu estive internada, eu encontrei em mim muita disponibilidade, né? Porque no coma eu tinha aqueles sonhos e eu me encontrava disponível para fazer o que eu precisava fazer. Então, às vezes eu precisava andar por lugares, chegar em lugares, e eu estava sempre disponível. E depois, quando consciente, aí conversando com os médicos, as decisões, ou às vezes, Maria, não, você não vai poder comer mais nada, porque tem que fazer um exame, ou vai ter que tomar um contraste, e o negócio era horrível. Então, eu estava sempre muito disponível. E isso fez com que, quando eu saísse, aí eu fiz alguns cursos, né, porque era muita coisa passando na minha cabeça. Eu tenho um amigo incrível que me ajudou com isso, e eu cheguei, pelo menos, a um contato com o meu propósito. Eu vejo que hoje eu posso inspirar as pessoas a terem disponibilidade à mudança, assim como eu tive, né? A gente pode estar disponível, a gente pode, né, buscar sempre ser uma pessoa melhor. Então, por isso que eu também falo dessa importância de compartilhar, né? Porque isso não pode só ficar aqui com a gente. E de se apresentar para essas mudanças, né? E eu acho que a gente está, inclusive, né, Mariana, a gente está vivendo um momento agora com a pandemia de muitas mudanças, né? Acho que em vários aspectos. Às vezes vão falar, não vai mudar muito, não vai mudar. Já mudou, tem muita coisa mudando. Eu não vou ficar nessa, não, daqui a pouco volta tudo normal. Para mim não é mais normal. A gente está tendo que se adaptar a uma outra realidade e o que virá a gente não sabe. Claro que a decisão é sempre de cada um, mas você falou uma coisa que acho que serve também para esse momento que a gente está vendo, que é mudança, aceitar um pouco as mudanças, se colocar na mudança, né? Se colocar, sair um pouco dos seus trilhos ali, daquela estrada muito certinha, no sentido de que é só isso aqui. Não, às vezes a gente tem que olhar para outros caminhos e aceitar esses obstáculos, e eu acho que os obstáculos, que a gente pode, num primeiro momento, achar que é um obstáculo, e talvez seja, mas talvez aquilo vai te levar para um outro caminho, que aquele outro caminho vai te conduzir para um outro caminho. Então, no primeiro momento, você fala, puxa vida, que merda isso aqui, não dá. Não. E aquilo vai te conduzir para um outro caminho, que talvez essa reorganização das coisas, né? E acho que esse momento é um pouco isso, e acho que a tua história traz um pouco isso também, né? Como é que você está vendo esse momento, Mariana? Como é que... Eu enxergo, assim, como meu marido fala, a gente já passou por muitas quarentenas aqui em casa, né? Por muitos momentos que a gente teve que ficar recluso para entender, ou porque era pós-operatório, ou porque foi ter que ficar dentro de um hospital numa UTI. Então, a gente já estava um pouco assim, ali, um pouquinho na frente nesse lance de adaptação, né? Que a adaptação já estava presente na nossa vida. Então, é claro que também a gente teve as nossas dificuldades, a gente ainda tem, mas a gente aproveitou esse momento para nos adaptarmos novamente. Então, eu brinco que eu estou me reinventando na minha própria reinvenção, né? eu tava num processo cheia de convites e planos com viagens marcadas, e agora, né, e aí tudo cancelado. E então, eu tive que ter de novo disponibilidade para me reinventar dentro daquilo que eu estava me reinventando, já que antes de acontecer tudo comigo, eu não me expunha tanto, ou não dividia, né, a minha experiência da maternidade com o Dudu, não era palestrante. Então, isso, é continuar firme no propósito, se reinventar da reinvenção. E a gente também ficou introspectivos, ficamos com medo, né, ficamos assustados como todo mundo, e aos pouquinhos a gente está tentando voltar ao que é possível e o que é necessário. Por exemplo, os médicos do Dudu, os meus médicos, são coisas que a gente não pode deixar para trás. Então, né, mesmo que às vezes de forma remota ou presencial a gente
vai sempre, a gente madruga nos consultórios aí para pegar os primeiros horários por conta da segurança e também trazendo as coisas para o online. E uma coisa que a gente fez também nesse tempo, viu, Patrick, foi adaptar a nossa casa, que a gente não tinha feito isso, porque o meu marido trabalha, ele tem um food truck e é uma loucura, mas agora como ele ficou em casa e aí ele pôde me ajudar, eu com as próteses, então aqui em casa ficou somente aquilo que eu consigo abrir, por exemplo, aquilo que eu tenho mais acesso, porque olha como faz falta esses dedinhos aqui. Aí a gente dá valor a muitas coisas, né? Acho que a gente Sem passa a olhar as dúvida. coisas por uma outra perspectiva também, né? Sim, Às sim, vezes, é um exercício diário, né? é, Porque, lógico que eu tenho a mão do meu filho, tenho a mão, os dedos do meu marido, né? Que são as mãos que eu não tenho, por exemplo. Mas tem coisas que eu quero fazer sozinha e que eu já consigo fazer sozinha. A gente só precisa adaptar. Então, a gente traz do pequeno, muitas coisas que a gente faz de maneira pequena, que às vezes fala, nossa, mas Mariana, a gente traz para o nosso mundo maior, né? Então, Como é que chama o teu marido? chama Eduardo também. Eduardo também? Legal. Chama Eduardo. E acho que é um relacionamento muito intenso, né? De vocês, assim, de tanta vivência, acho que porque esse processo, ele também muda, né? Eu acho que é um processo aquele que eu estou dizendo, de muita força, né? Ele tem um sentido para você, assim, e vice-versa. Acho que sempre, relacionamento é troca, né? Fora disso não Sim. existe, né? Acho que não tem. Então, acho que tem muita sincronicidade aí também, né? Tem muita coisa entre vocês. Então, é muito legal. Sim. Até a forma como você fala dele. Imagino que você tem muito a dizer para ele também, né? Acho que isso O Eduardo veio para me ensinar, né, dentro da história também, tudo que a gente precisava. E ele também aprendeu. É tudo sobre a gente se permitir, né? O permitir-se. Porque se ele não tivesse também se permitido a tudo isso, como ia ser para mim, né? E se eu também não tivesse permitido que ele entrasse tanto assim na minha intimidade, mesmo que fosse meu marido, mas ele é hoje ele quem cuida da minha bolsa de colostomia. Se eu não tivesse permitido isso e tantas outras coisas, como que ia ser? A nossa vida ia ser um inferno, entendeu? Então a gente optou por a gente se apoiar. Então, hoje, depois de tudo que aconteceu comigo, com certeza a gente se conhece muito mais, apesar da gente se conhecer desde os 9 anos de idade, mas a gente se conhece muito mais. Nossa, que né? interessante. Nós somos amigos de escola, mas a gente só foi ficar junto depois de adulto. Né? Quando eu engravidei do Dudu, a gente já tinha 10 anos que a gente estava junto, então a gente tem aí uma cabeça legal até para enfrentar tudo que a gente enfrentou, temos experiências e bagagem. E você falou uma coisa, Mariana, que eu acho que é fundamental, é se permitir, né? Porque quando a gente permite, né? Eu estou falando de permitir, mas cada um vê de uma maneira. Quem falou conosco aqui há um tempo atrás foi o Márcio Balas, né? Que é aquele palhaço, que ele tem uma história muito... Ele falou assim, a gente precisa dizer o sim, né? O sim é o se permitir, né? É o sim, é dizer o sim para a vida, né? E eu acho que se a gente não diz o sim ou não se permite, em algum momento ali a gente perde uma oportunidade, porque eu acredito, isso é meu, mas assim, às vezes aquilo está se colocando ali que é para você experimentar, né? Ver, vai te dizer alguma coisa vai te dizer, ainda que seja que você pule fora, entendeu? O pular fora também te disse alguma coisa. Também, então, com certeza. Eu acho que esse permitir é muito interessante, porque o permitir transforma. Não sei se você vê transforma assim. Demais, porque tem tanta permissão, né, no nosso relacionamento hoje em dia, assim, claro que, né, moderadamente, permissão dentro da nossa história, dentro da que a gente vive, mas na minha chegada em casa, que foi um período, né, até adaptar tudo, até a gente entender como que fazia, porque no hospital eu tinha 3 enfermeiras cuidando de mim e o Eduardo ficava só de telespectador ali, né? Ele ficava aprendendo as coisas, mas depois ele que tomou a frente de tudo. E na nossa casa, que não é adaptada a uma deficiência como a minha, que precisaria ali naquele primeiro momento de cadeira de rodas o tempo todo. Então, ele precisava fazer muito. E por conta do que aconteceu comigo, eu tive necrose.
né? Então, minhas mãos apodreceram, né? Não tinha oxigenação. E isso é muito dolorido. E isso causa uma maluquice aqui no que sobra, né? No membro residual e causa muita dor. Então, eu ainda fiquei, mesmo de alta do hospital, eu tinha muitas dores no que sobrou, né? Dos meus membros, das pernas. Então, eu não podia tocar muito, eu não conseguia muito me vestir, né, para colocar roupa era difícil. Então, tudo que eu fazia era meu marido que fazia. E lógico que depois de um mês aquilo cansa, né? Imagina, o tempo vai passando. Tipo assim, eu de manhã, quando ele vai fazer uma transferência, eu devo pesar ali uns 30 quilos. Agora à noite, quando ele vai fazer uma transferência minha da cadeira, eu devo pesar uns 80, 90 quilos, sabe? Aquilo começa, né? Ele tem a carga dele também, do dia inteiro, a carga emocional. Só que sempre foi nos momentos que ele ficava mais pé da vida, quando ele estava cansado, que ele também falou, eu tô cansado, você não para de me pedir para fazer coisa. E aí eram os momentos onde eu me desafiava, esse desafio acontecia e eu via que eu conseguia, que o que me travava era o medo e até porque ele fazia para mim, então eu não tentava. Então quando eu via que ele estava super exausto, quando ele estava já pé da vida, aí eu tentava fazer uma transferência. Então, criava coragem de sair da cadeira e ir para o sofá, por exemplo, sozinha. Tentava vestir uma parte da roupa sozinha, criei coragem de lavar meu cabelo com uma mão só, porque eu não conseguia nem encostar em mim, né, por conta dos machucados das mãos. Então, sabe, aos pouquinhos, conforme ele ia me desafiando pelo cansaço, eu ia vendo que eu conseguia, então, ultrapassar uma barreira que eu tinha criado em mim, que eu tinha muita aflição, sabe, eu passava mal, não deixava encostar muito nas minhas mãos. Então, esse foi um processo que quando ele se permite, ele falava, não, Mariana, eu tô muito cansado, Mariana. Isso, sabe, geralmente acontecia de noite, e aí eu via que, não, então eu consigo, então eu vou tentar, então eu vou tentar abrir isso daqui sozinha, então eu vou tentar ficar de joelhos ali para facilitar. Então, sempre é um sim. E foi conseguindo, né, à medida que as coisas vão caminhando. Você fazia o quê? Você hoje você dá palestra, né, Mariana? Você faz palestra, tá certo que o mercado agora está tudo parado em função do coronavírus. E antes você também tinha um food truck, é isso? Você ajudava o Eduardo era de vocês o food truck? Isso, a gente que começou com essa história de food truck, porque quando o Dudu começou a andar e foi para a escola, porque eu vivia bitolada com meu filho, né, na reabilitação, nos ganhos dele, queria muito que ele se desenvolvesse bem, então eu ficava muito focada. E aí ele foi para o mundo, foi para a escola, foi para os amigos, né, foi para um outro universo, aí eu me perguntei, e eu, né, e agora, o que eu vou fazer? Aí, como eu ainda também tinha algumas responsabilidades com o Dudu, de reabilitação e os cuidados, eu comecei a fazer doce em casa. E aí eu sempre fui muito assim comprometida, aprendi a fazer tal direitinho, fiz curso. E aí eu logo consegui uma licença para trabalhar na rua. Trabalhei regularizada, tudo, fui na subprefeitura de Pinheiros, consegui tudo bonitinho. Então, aí a gente começou com um carrinho de doces no metrô Vila Madalena. E aí lá a gente ficou por bastante tempo ali na vila. E aí depois, numa oportunidade que a gente teve, a gente conseguiu comprar um food truck. E aí a irmã do Eduardo entrou também. E aí quando começou o food truck, foi quando também começou a minha doença já a dar muitos sinais. E aí então eles podiam sair para a rua, eu ficava fazendo mais as coisas dentro de casa, mais produção. E também cuidar do Dudu, né, que aí precisava ficar alguém, mas de certo modo eu sempre trabalhei com vendas, né? Sei. É gozado que você... coragem. E é que assim, é isso que eu estou dizendo, muita gente vai estar nos ouvindo, mas quem está nos assistindo assim, você tem um pouco essa aura, essa energia de boa, né, de boa conversa, isso que quando a gente conversou lá na segunda-feira, isso... É interessante, porque diz muita coisa, né? Isso é um relato que eu estou fazendo aqui, diz muita coisa. Então, é gostoso a troca, né? Isso tem muita força, isso, tem muito propósito para continuar aqui legal. na pegada. Eu fico feliz, Patrick, porque esse meu amigo que me fez chegar ao propósito, ele fala, né, da importância das palavras não ditas. E as palavras não ditas estão muito na atitude, né? Exato. Naquilo que a gente simplesmente lê quando a gente vê. E eu acho muito bacana. Exato. Mariana, a gente está chegando ao fim aqui da nossa conversa, mas antes de eu falar, eu vou pedir para você indicar um livro e uma música, mas antes eu queria que você também
desse uma mensagem, cara, assim, você faz muita palestra, você tem ali o seu canal, né, que você passa as mensagens diárias, mas eu acho que eu queria uma pincelada final, assim, uma mensagem ou sobre o momento, sobre as pessoas, ou sobre a vida, enfim, é isso. Para mim, particularmente, a vida vale muito a pena. Mesmo por tudo que eu passei, mesmo pelas dificuldades que eu encontro no meu dia a dia, ainda ela continua valendo a pena e ainda assim, com tudo que aconteceu e mesmo com todas as descobertas e com a atitude, os problemas continuam acontecendo, né? A gente não está livre. A minha mãe faleceu no começo do ano de uma forma assim inesperada e repentina e eu ainda falei, Deus, mas calma, já não dava para dar um tempo, Nossa. né? Poxa, foi assim uma coisa muito louca e eu vi que isso não está sob nosso controle, né? E que a nossa atitude, sim, está sob nosso controle. O que a gente faz daquilo que nos acontece, né? Então, eu acho que essa é a maior lição. Não, vão acontecer, os problemas vão acontecer, infelizmente de saúde, de morte, de finanças, eles acontecem. Mas a nossa atitude diante do que acontece é o que é o mais importante. E mesmo quando ela não possa ou a gente não consiga ser o mais positivo possível diante daquilo que nos aconteça, que a gente tenha paciência, sabe? Paciência, porque dá o tempo, porque as coisas se ajeitam, até para a gente entender, acolher, né? E compreender tudo que está acontecendo. Uma hora acontece. Hoje, eu não deixo a vida me levar, não. Eu falo isso, mas não tem essa coisa. Deixa Você sabe que eu também não. Esse negócio da vida me levar, não. Eu que vou conduzir aqui a minha vida, pô. Pois é. Porque, né, a gente tem que esperar, tem que aguardar, mas assim, de maneira muito consciente, no orar e vigiar mesmo. O assim, tempo todo. Alerta. Exatamente. Então, eu sou dessas e aprendi com isso. E acho que o que você falou é muito verdade, né? E para mim, não é à toa que o meu livro também chama 45 do primeiro tempo, no seguinte do tempo. O tempo é o velho clichê do tempo é o senhor da razão, né? Mas o tempo, a gente precisa entender um pouco o tempo. Às vezes a gente quer acelerar. Eu acho que isso que a gente está passando também, que as coisas estão muito rápidas. Opa, peraí, vamos dar uma brecada, porque não é assim. Então o tempo lá na frente ele te mostra por que determinadas coisas aconteceram, por que determinados caminhos nos conduziram dessa maneira, né? Então, e é interessante te ouvir falar sobre o tempo, porque eu acho isso mesmo, né? A gente tem que entender o tempo, cara. Quando eu estava ali já para receber alta, as pessoas falavam muito para mim, não, mas aí você pode colocar uma prótese, aí você pode correr, né? Tem as próteses de corrida. E eu já tinha noção, eu falei, gente, não, pera, primeiro eu tenho que ficar em pé, depois eu tenho que andar e depois eu vou pensar em correr. Eu sei que as pessoas falavam isso no sentido de me animar, né? De me trazer possibilidades, mas eu estava muito assim, coerente com tudo. Eu conhecia o processo de reabilitação e eu sabia o passo a passo e sabia que eu ia ter o tempo de fazer as coisas. E hoje já pode ser que esse tempo pode chegar daqui para frente, que eu já estou bem adaptada, já estou andando bem com as próteses, né? Os meus cotos já estão mais acostumados, então é tudo no seu tempo. Tudo tem o seu tempo, né? Na hora certa que as coisas acontecem, enfim, isso é muito interessante. Bom, Mariana, aí agora sim vamos encerrar aqui o nosso papo. Eu acho que, como eu disse, como a gente conversou lá na segunda-feira, a gente ficou um tempo, acho que a gente poderia ficar mais, mas eu sempre, as conversas sempre giram em torno de 45 minutos, por que será, né? Mas às vezes tem um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas é sempre ali o 45. Mas a gente, com certeza, vamos bater um papo quando tudo isso passar. Eu acho que tem muita coisa boa aí para surgir. Então, eu queria que você indicasse um livro, né, que você acha legal compartilhar e depois escolhesse a música que a gente vai encerrar o programa. Tá. Olha, eu vou escolher um livro que é um livro que eu faço consulta. Ele está aqui do meu lado, eu vou mostrar para vocês. Essa é a minha Bíblia, a Bíblia da Mariana, e eu sei que tem muita gente que acaba conhecendo ou não é religião, mas o livro chama Um Curso em Milagres. Sim. Tá? Esse livro é assim, um livro muito importante para mim,
muitos momentos felizes e difíceis ele esteve comigo, e a leitura dele me traz muita compreensão e entendimento, sempre me traz uma mensagem de como seguir a partir dali, aproveitando da felicidade extrema ou muitas vezes da tristeza e até quase do completo desespero. Então é um livro que me norteia, ele está comigo há muito, muito tempo, desde o meu diagnóstico. Eu ganhei ele em 2010, no meu aniversário. Por sinal, meu aniversário, será que vai passar? Será que eu já vou estar com 39? Eu faço aniversário dia 22 de setembro. 22 de setembro? Não, vai antes, vai semana que vem. Então, bom, é que quem vai estar nos ouvindo, cada um vai ter sua data. Hoje a gente está gravando esse papo, é uma quinta-feira, né? Dia 3 hoje. Não, vai semana que vem já está no ar. Pô, vai fazer 39 anos. Então eu vou estar com 38 ainda. Vai estar com 38. Esse livro te ensinou muita coisa? Muita coisa. Ele está ligado, né, a Jesus, esse livro, e eu acho que eu tenho uma fé muito grande e sou muito grata. É um autor? Como é que... ele é um... eu já ouvi falar, tipo, ele é quase uma bíblia mesmo, porque ele é grosso, isso, né? Ele é um processo de estudo, né? Não é isso? Exatamente. A gente, quando lê, tem esse processo. É um livro de exercícios também, que eles, né, pedem para a gente fazer os exercícios, para cada vez mais tomando consciência dessas palavras, que são poderosas. Às vezes a gente não entende de primeira quando lê, ela realmente precisa. É bacana fazer em grupo o entendimento desse livro, mas ele é de uma fundação, né? Então acho que ele é escrito por mais de uma pessoa, viu, Patrick? Eu não tenho muita certeza. Eu acho que sim. Mas eu também gosto muito também de ler alguma coisa do Osho. Há pouco tempo eu estava lendo Semente de Mostarda, que é um livro também que para mim faz muito sentido. Eu também leio muita coisa em relação agora ao que eu tenho feito, né, de palestras, de abrir um pouco o horizonte, de consultorias. Então a gente tem que estar um pouco atualizada, apesar de eu não lembrar muito os nomes, mas a gente tem que estar, não pode parar, né? É isso aí, a vida que segue, vamos tocar, Exatamente. Sem deixar a vida levar, vamos conduzir a nossa vida. Não, enxergando as possibilidades. Exatamente, aí, que são inúmeras, né? A gente só precisa conectar essas possibilidades, isso. né? Eu acho que é uma palavra até que muita gente usa, talvez, na autoajuda, mas é uma coisa muito... Eu tenho, para mim tem um valor muito grande, a gente estar desperto. Se você está aí sonâmbulo, aí, viajando, não dá muito certo. Mas se você está desperto e atento... dá aquele estalo ali, porque tá aqui, né? Tá rolando aqui, tá próximo aqui da gente. Esse é o meu estalo, tá? Eu sempre fui muito de falar com as mãos. Eu estava assistindo um vídeo. Você tá vendo eu aqui, né? Você já reparou, exatamente, né? Eu gesticulo. Esses dias até fiz umas postagens das minhas... parecia que eu estava regendo uma orquestra aqui no estúdio. Então, o meu marido que fala isso. Mariana, você acaba assustando as pessoas. Mas é porque eu vou falando e eu sempre fui de gesticular. E confesso que, assim, essas são minhas mãos hoje. São essas, entendeu? Então, se você quer olhar, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas elas falam muito por mim. Mas, às vezes, eu tenho um pouco de dificuldade, porque você vai me perguntar assim, você tá me ouvindo? E eu vou fazer... tipo, joia, né? Igual eu falei, esse é meu joia. Eu tenho ainda essa lembrança, isso tá vivo dentro de mim, entendeu? Mas a gente adapta. Adapta, vixe Maria. E como nos adaptando? A vida é um pouco isso, a gente fazer dela aquilo da forma que ela se apresenta, né? Então acho que isso é muito legal. E para encerrar, Mariana, que música que a gente encerra aqui essa conversa? Olha, eu vou falar uma música em homenagem ao meu filho, lindo, querido, amado, e ao meu marido. Vou indicar aí a Let It Be, do Beatles, que o Dudu ama essa música, ele adora, e me veio ela na lembrança. Poderia falar muitas outras, porque a nossa vida aqui é regida por música, assim, a gente é muito ligado à música, mas eu acho que essa... É bacana, é especial. Que legal. Como foi especial essa conversa contigo? Pô, que papo legal, cara, assim, foi muito... eu não gosto de falar que é entrevista, porque é conversa, né? A gente está conversando, você falou, eu trouxe o livro, trouxe um pouco as histórias, eu acho que esse é o sentido, né? E foi muito especial, assim, porque você é de uma energia, acho que rolou aqui sabe, um caminho legal para a gente compartilhar as histórias, e eu queria muito te agradecer
E obrigado por compartilhar a tua história com todos aqui e tenho certeza que vai ter gente que vai pedir um bis. Quem sabe quando você aos 39, aos 40 ou aos 45 a gente volta a conversar, vai saber. Tá bom, Mariana? Olha que pode ser nos pênaltis também, que eu curto uma tensão. Já vi muita decisão de pênalti no eu estádio. também. Principalmente quando o meu time ganha. Aí é outra história, mas é bem bacana. E hoje eu já me sinto mais emocionalmente preparada. Quando você quiser, Patrick. É um prazer, muito legal. Também adorei, uma sintonia muito bacana. Você também tem um astral muito legal. Muito obrigada aos meus queridos, né, Andréa e Roberto Tuelho, que nos colocaram aí em contato. Muito bacana. O Roberto qualquer hora vai vir aqui também, porque também tem uma história incrível. Enfim, um cara super ativo, eu acompanho ele nas redes, é um cara muito legal, um cara tem muito a nos ensinar. Então, e ele também fez essa ponte, ele e a Andréia, que tem uma outra querida também que está no seu processo de reinvenção. O 45, além de tudo, ele vai unindo as pessoas, e acho que esse é o propósito também. Exatamente, está cumprindo, vocês estão de parabéns, obrigada. Legal. Aí está o papo com a Mariana Oliveira e você já sabe, você pode indicar, né? Quem você gostaria de ouvir aqui também no podcast 45 do Primeiro Tempo, você pode ir lá no meu Instagram, aliás, sigo dela também, Mari Oliveira, né? Mari de Oliveira. Mari de Oliveira, lá no começo eu falei errado, é Mari de Oliveira e ela faz umas postagens muito legais. E você também pode ir lá no meu Instagram e sugerir o seu nome, tá bom? O nome de quem você gostaria de ouvir. Então a gente volta na próxima semana. Um abraço e até lá.